mas só para dar uma recapitulada, antes a gente já tinha visto algum panorama, a gente foi até Malaquias, fez a divisão dos tempos da Bíblia, lembra? Gênesis, patriarcas, a lei, profetas menores, profetas maiores e tudo mais. E aí, entramos na questão do pecado na semana passada. Falamos da palavra Gênesis, que é uma palavra grega para origem, ok? E a palavra hebraica se chama Bereshit, no grego significa origem, na língua hebraica no princípio. Então o primeiro livro da Bíblia, na origem hebraica, é no princípio, ok? Rapidamente, a gente falou sobre a criação, no primeiro capítulo, que a terra era sem forma e vazia e o Espírito pairava. Nós pegamos essa palavra pairar, que tem na Bíblia, no original, e ela tem o mesmo sentido de incubar. A ideia de você chocar um ovo mesmo, tá? Então essa ideia do Espírito pairar sobre a face do abismo, na terra sem forma e vazia, é a ideia do Espírito chocando, como se estivesse envolvendo a terra para que Deus liberasse a palavra, porque existem 3 pessoas que precisam estar reunidas para que toda a criação comece a existir. Que é o Pai com a palavra, então ele fala e dá ordem. A própria palavra, que é o verbo, Jesus. E o Espírito que está incubando aquela palavra para que isso gere como se fosse uma gravidez, como se fosse um ovo mesmo a cria, vamos dizer assim. Ok? E a gente vê essa mesma ideia lá, até fizemos a Maria, para quem... Essa aqui é a Maria, tá? Essa aqui, ó, a Maria. Beleza? Magrinha aqui ainda, sem barriga. E aí, quando a gente olha lá para Lucas, a gente vai ver que o anjo vem e fala assim, ó, chama ela lá de a bem-aventurada, agraciada e tudo mais, e que aquela palavra, o verbo, estava já sendo gerado nela, e o anjo fala assim, e o Espírito descerá sobre ti, que é a mesma ideia da incubação. Então a palavra já foi incubada, ela está gerando essa palavra e o Espírito cobre ela, quando o anjo vem anunciar. Quando a gente olha lá em Lucas, por exemplo, no capítulo 1, a gente vai ver esse mesmo conceito da criação sendo gerada sobre Maria. Ok? Então a gente vê como a Trindade age quando ele quer criar algo, quando ele quer fazer alguma coisa. Existem os 3 trabalhando juntos. A palavra, que é o próprio Senhor Jesus, o Espírito, ok? E o Pai que dá ordem. Um resumo da última aula para a gente relembrar onde a gente parou. E a gente vai falar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente... Não, mais nada, tá tudo já resumido. Já que a gente vai começar a falar de pecado, da queda, que a gente começou a ver na semana passada, a gente vai pegar a origem da palavra, para que a gente entenda o significado do pecado, ok? Quem pode fazer uma definição sobre pecado? Pecado? Defina. Tá, não, pode pensar, enquanto eu vou escrever aqui. Defina o pecado. Certo. E aí você, Gabriel? Não saber que é pecado é perigoso? Ok. E aí, Júlia? Vamos lá. Vamos lá que vocês sabem. Vocês só estão com vergonha. Ir contra a lei de Deus. Tá bom, é boa. Mas vamos... E aí, Aisla, quer falar alguma coisa sobre o pecado? O pecado é você agregar o que os 3 falaram, mas é você deixar de fazer e cumprir aquilo que Deus nos pede, nos ensina na sua palavra, e principalmente deixar de viver Jesus Cristo. Não ter Jesus Cristo na nossa vida. Ótimo. A gente vai chegar nessa parte bem na nossa explicação também. Tá? Mas o significado da palavra pecado, se a gente for olhar, ela tem como tradução errar o alvo, né? Errar o alvo que é Cristo, né? A gente tem um alvo, só que a gente erra e por conta desse erro a gente comete o pecado. Mas também pode ser ultrapassar algum limite, aquilo que Deus estabeleceu, que é a lei, né? Então existem várias coisas que a gente consegue incluir, né, dentro disso, que muitas vezes não é nem só o que é errado, mas que não é a vontade de Deus. Ou pode ser também algo que eu tenho a liberdade de fazer, mas faz com que o outro peque. Olha como a gente vai ampliando.
não é escondido, mas existem coisas que a gente não precisa fazer se é algo que escandaliza o irmão. Então a gente abre mão da nossa liberdade se for algo que faz com que o outro peque. É mais complexo. Mas o que o irmão tem a ver com a minha vida? Então, tudo. Existe essa ideia que o Isaac falou de parecer com Cristo, né? E existem pessoas que são mais fracas na fé do que a gente. E elas têm referências, ou para mal, ou para coisa boa. E nós temos que ser a referência da coisa boa. E aí, quando eu tenho essa pessoa que está em contato com a minha vida e eu tenho algo que eu sei que vai prejudicar, porque, não, se eu fizer isso, alguém vai ver e vai criar um problema que não existia. Aí gera um pecado, porque a pessoa está criticando aquilo porque eu causei aquilo sabendo que a pessoa é mais fraca do que eu na fé. E por eu ser mais forte na fé, eu posso privar ela disso. Entende? Eu posso não fazer na frente dela para que isso não seja um pecado para ela. A gente, conforme vai amadurecendo, a gente vai entendendo que as nossas atitudes impactam na vida das pessoas. E seja uma atitude no trabalho, seja uma atitude onde a pessoa pode ir para o inferno, dependendo do que você faz e do que você fala. Então, com o passar do tempo, a experiência vai mostrando que tudo é interligado. Por exemplo, a gente vê lá, pastores têm todo o direito de ser rico, milionários. Tem, esse cara trabalha, assim, não sei o que e tal, mas aí o cara pega, aí ele compra uma Lamborghini, aí põe isso na rede social, depois ele vai lá num restaurante que o prato por pessoa é 5 mil reais e posta isso. O que ele está fazendo? Se você olhar lá no comentário, não tem ninguém falando, oh, Deus abençoe porque você ficou rico. Tá todo mundo criticando ele e a igreja. Tá todo mundo pecando por causa dele. Então fica quieto na sua, tio. Você tem dinheiro, se resguarde. Você não precisa. Tem o dinheiro que é assim de um. Não, aí o pecado é do roubo. Ele tem o direito de ter o dinheiro. Ele não tem o direito de escandalizar isso. quem tem dinheiro. Porque a igreja leva a culpa e a igreja é a noiva de Cristo. Aí que é o problema. O apóstolo Paulo fala até de vegetariano nisso. Ele fala assim, ó, se você é o cara que gosta de comer carne e o cara que come verdura acha que isso é ruim, não faz isso na frente dele, porque o que come verdura só é fraco. A gente não pode ser esse causador de problema, né? Vamos lá. Eu coloquei uma palavra aqui que ninguém entende, nem eu, mas eu fui estudar ela. E essa palavra aqui, como se escreve pecado em hebraico, ok? Vocês vão, tipo assim, nossa, um bagulho doido e tal, mas vocês vão ver que é muito simples, não de entender, mas o conceito que vai estar envolvido nisso aqui. E ele se lê chata. O H tem esse som de ar saindo, tá? Porque é aquele H do Abraão, que ele denota o espírito, chata. Então ele quer mostrar o ar, tá? Por quê? O hebraico ele tem muito esse significado da letra trazer um símbolo, ok? Então essa ideia do ar, quando fala o H, é por causa disso. E a gente vai ver isso nas letras também escritas. Então eu coloquei aqui, ó, o chat, que é essa primeira letra, porque o hebraico se lê de lá para cá, ok? O tet, que é essa segunda letra, e o aleph, que é essa última. E no hebraico, não vou entrar nos detalhes agora, vai uns pontos aqui, um aqui e tal, para mostrar o que é vogal, o que não é, o que é A, o que é E, o que é O, o que é U, tá? Então você vai ver às vezes uma letra hebraica, tem um pontinho e um tracinho embaixo, tá? Vocês vão perceber agora, quando a gente não sabe, a gente não percebe, mas depois que a gente começa a ver, a gente vai perceber esses detalhes. Mas a ideia aqui é o seguinte, o chet, ele significa cerca. E por quê? Porque as letras hebraicas, elas não são as mesmas letras, não é tipo assim, ó, vamos pegar essa letra e vamos, no português é N, não é assim. As letras hebraicas são símbolos que significam algo, aí a junção desses símbolos, você vai pegando assim, o começo de um, o começo do outro e forma uma palavra, ok? Então, cerca, ok? É o significado da palavra chet. O tet significa cobra, ok? Então, a letra quer dizer tet. O desenho dela, quando eles querem falar cobra, eles desenham isso aqui, tá? E aí a junção dessas letras, ela forma uma palavra.
É assim que funciona o hebraico. É o símbolo, igual a gente vê às vezes na televisão, uma reportagem que o cara entrou na caverna, tinha um cavalinho desenhado, um cara caçando. Ali é uma frase. Os egípcios têm muito dos símbolos. O hebraico é a mesma coisa. Cada letra é um símbolo. Ok? Se você olhar na internet lá, o que significa as letras hebraicas, você vai ver que tem a letra e do lado tem um desenho, porque no começo ela era aquele desenho, depois ela foi pegando formas mais modernas, ok? Mas basicamente isso aqui é uma cerca desenhada, uma porta ou um muro, por isso que ele tem esse formato aqui. E esse aqui tem esse formato porque ele, quando você olhar lá o Tet, no início, ele tinha uma forma tipo isso aqui, ó, uma cabecinha, que é uma cobra desenhada mesmo. Então, é que depois, conforme o tempo vai passando, eles foram modernizando as letras. Hoje ela está bem mais redondinha. Isso aqui é o hebraico, tentando fazer o hebraico meio bíblico. Mas hoje, em Israel, eles têm uma letra bem mais redondinha, parecida com a nossa, mas ainda são os símbolos. Então esse do meio, ele tem o significado de cobra, de serpente, ok? E Aleph é a primeira letra deles. E ele tem o sentido de líder, origem, princípio, tá? Então, cada letra ela tem um significado. Você vai olhar lá, também tem o mesmo significado para boi, que é a ideia de líder forte, tá? Então, o Aleph, se você olhar no desenho mais antigo, são 2 chifres, tá? E aí ele acabou tomando essa forma aqui. E por que eu estou fazendo isso aqui? Olha que interessante o que a palavra pecar. Olha como o cara que teve que traduzir teve que olhar, entender e traduzir a letra. Olha a ideia. Pecado, ok? Estamos aqui. O pecado é a palavra que a gente entende hoje. E o que o hebraico ensina quando fala a palavra pecado? Aí você vai ver que tem muito mais profundidade e a nossa língua não consegue chegar na profundidade. Então a gente tem que olhar para ele e começar a desenvolver conceitos em cima disso. Então quando a gente olha a primeira letra, a gente vê uma cerca. E a ideia de cerca é o quê? Ou um muro. Para você dividir o terreno. Não, cerca não protege nada, né? É quase essa ideia de proteção, mas a ideia aqui é de limite. Você limita o seu terreno através do seu muro, através de uma cerca. A primeira palavra do pecado é essa cerca, que é a ideia de que existe algo que você não pode ultrapassar. Até ali é o seu terreno. Ali, do outro lado, já é outra coisa. Já é outro terreno, talvez um precipício. Ok? E a ideia da cobra, ou serpente? Por que ela está no meio? Não sei se vocês já pegaram a ideia da palavra pecado no original. Por que existe uma serpente na palavra pecado e bem no meio, Éden? Tem a ver. Então a gente vai... É esse conceito que a gente vai desenvolver para a gente entender a profundidade da palavra e o que Deus quis fazer. Então vamos lá. A cerca é a ideia de limite. A serpente, ela está no meio do quê? Do princípio, da origem. Ok? Então vamos fazer uma linha do tempo aqui, ó. Serpente, ok? O que a serpente fez? Fez com que o Adão e a Eva pecassem, ok? E a palavra pecado, ela é o limite depois do que a serpente fala para Eva fazer. E o que a serpente fala para Eva fazer? Ultrapassar o limite. Adão, vamos colocar aqui, ó. Adão estava aqui, ó. No princípio, Deus criou o homem e ele era liderado por Deus, ok? Ele não tinha pecado nem nada. Só que aí aparece a serpente e fala para ele: é o seguinte, sabe essa cerca que Deus colocou? Quem sabe qual é a cerca que Deus colocou para Adão e Eva? E aí? Tem uma cerca. Vou colocar aqui, ó. Tinha um fruto que eles não podiam comer. Ó a palavra pecado, como ela esconde uma profundidade no que está escrito. Existia um limite, certo? Então Deus já estava ensinando a Adão que era pecado. Ô Adão, tem um limite. Qual que é o limite? A árvore e aquele fruto que você não pode comer. Só que a serpente aparece e faz com que o Adão literalmente pule a cerca. Eu acho que inclusive deve ser
Por causa disso que tem esse ditado popular, pular a cerca. Olha que interessante. A serpente, ela aparece, faz o Adão sair da origem para o outro lado. E é essa atitude que envolve todo esse princípio, que é a desobediência. E o que é a desobediência? Quando o homem ultrapassa o limite. Qual que é o limite? Qual que é a cerca? Qual que é o muro que Deus estabeleceu para Adão? Adão, é aqui o seu limite. Você não pode passar desse lugar. O que a serpente aparece? Ela aparece bem no limite e fala assim, daqui você pode passar. Não vai acontecer nada. Olha como 3 letrinhas, ou a palavra pecado, explica muita coisa. A gente às vezes acha, não, pecado é só isso. E aí, olha como Deus ensina, ô Adão, não é à toa que eu estou colocando essa árvore aí no meio para você. Porque existe um limite aí. Limite você tem que obedecer. Porque se você obedecer, o que você está fazendo? Você está perdendo a sua origem. Qual é a origem de Adão? Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Certo? Claro? E aí quando o homem faz isso, ele entra em um estado. Ok? Esse estado, depois dessa cerca aqui, que a serpente fez com que Adão passasse, é a iniquidade. A gente ouve falar muito da iniquidade. Depois eu vou ler alguns versículos aqui sobre iniquidade para a gente entender. A iniquidade é o estado. O homem tinha um limite. Quando ele ultrapassa o limite, ele está em pecado. Ok? O limite que Deus estabeleceu. Ou seja, existe uma lei. Então vamos falar todas as coisas que a gente falou lá. A lei é o que Deus estabeleceu. Ou seja, não coma. Essa foi a lei que Deus estabeleceu para Adão. Adão, não come. Essa é a cerca. Aí a serpente faz com que ele pule a cerca. Certo? Então a gente está vendo. Olha que interessante, né? Cerca, serpente, princípio. A pessoa que perde a sua origem é porque quando ela peca, ela perde a sua origem. Certo? Beleza. Iniquidade. Iniquidade também é interessante a gente olhar. Eu coloquei aqui pra gente ver. É mais difícil de escrever e desenhar isso aqui, viu? É tipo um Y, assim, ó. Outro Y aqui. E uma outra pequenininha. Elas têm um chapéuzinho aqui, ó. E essa aqui é tremidinha assim mesmo. Ela tem uma curvinha bem ali no Y. Essa aqui é Ain, o nome dessa palavra, dessa letra. A segunda letra é o Vav, ok? E a terceira é o Nun. Ah, eu preciso decorar esse nome? Não, é só para vocês entenderem o conceito, porque esse conceito vai caminhar com a gente até o Novo Testamento, ok? Então, esse conceito vai caminhar com a gente até o Novo Testamento. Ain significa visão, tá? Mas visão, discernimento, ok? Então, visão, discernimento, é o significado dessa palavra. Tanto que o desenho dela, originalmente, é um olho. Tá? Era uma tentativa de desenhar o olho, na verdade. O segundo aqui, o Vav, é o prego, significa prego. E a ideia aqui é de junção que ela quer passar. O prego, como se pregue duas coisas. Tá? É a ideia da ligação, junção. Junção, ligação. Ok? Essa é a ideia. A outra é o peixe. Essa aqui. Peixe. E a ideia de vida constante. Ok? E olha como, assim como a palavra pecado tem as suas letras, que tem cada um significado, que montam um conceito, que é essa ideia de ultrapassar o limite. Olha a ideia da iniquidade, que são essas 3 letrinhas, que tem a ideia de discernimento, da ligação constante. Então vamos lá, vamos criar esse conceito. Discernimento de uma ligação constante. Que ligação constante? Que discernimento é esse? A iniquidade é o estado de uma pessoa que discerne, que tem e que sabe que ela está vivendo em pecado.
uma vida constante. Essa junção é a junção dela com o pecado, e a ideia do discernimento da visão é a pessoa iníqua, é a depravada. Ela sabe que ela é pecadora, ela tem essa constância na vida dela. Então a palavra iniquidade tem esse conceito de um estado de que a pessoa se mantém durante o resto da vida. De que estado é esse? O homem perdeu a origem. A partir do momento que ele ultrapassa o limite que Deus estabeleceu, ele perde a sua origem. Então ele tem uma vida constante do pecado. Ok? E aí, quando a gente vai ver João Batista, ele não fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O que ele está fazendo? Se você olhar lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, no singular. O que ele está fazendo? O Cordeiro de Deus, ele saiu da origem, ele vem até a cerca, coloca a cruz para que o homem volte para a origem. E aí ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, o estado de pecado do homem, da vida que ele herdou de Adão. O Cordeiro de Deus está indo lá para poder abrir um caminho na cerca para o homem passar de volta. Entende? Tirar a vida constante dele aqui. E aí a ideia interessante é que para o cara perceber, Jesus aparece na vida dele, ele tem essa ideia de que tipo, eu sou uma pessoa iníqua, eu vivo em pecado. A minha vida é uma vida que herdou de Adão esse pecado e eu me arrependo. Por quê? Eu quero passar para esse lado, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. É esse conceito mesmo. Eu quero passar para esse lado. Quando eu passo para esse lado, eu não posso passar do jeito que eu estou. Eu não consigo fazer isso. Porque aqui é a origem. Qual que é a melhor forma de algo começar de novo? Quase que eu falo. Qual que é a melhor forma de algo começar de novo? Como? Isso aí. Aí sim, hein? Vida louca, hein? Nascer. Nascer de novo. E aí, como que a pessoa, depois que se arrepende, qual que é o passo que ela tem que ter? Batismo. Olha como tudo faz sentido agora, meu Deus do céu, Jesus, como ele não veio à toa e falou assim, te batizem. Não, você quer passar para a sua origem? Nasça de novo. É isso. E eu nascendo de novo, sai da iniquidade. Sai da iniquidade e nasce na origem. Porque é o caminho de volta que Jesus abriu. O problema agora, depois, vai ser o seguinte, toda hora essa cerca vai aparecer na minha frente. De vez em quando eu fico brincando demais aqui, acabo caindo lá. Mas aí Jesus fala, você tem um caminho de volta, só que você tem que se arrepender. Antes de você vir para cá, deixa aí o seu pecado. Doido, né? E olha como 6 letrinhas explicou todo o evangelho pra gente. É muito louco isso. O evangelho é muito louco. Depois tá aqui, ó, se vocês quiserem ver os versículos, eu até anotei aqui. Olha que interessante o versículo, pra gente, agora, olha como isso ajuda a nossa interpretação, ó. Êxodo 34:7 fala assim, ó. Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se, e cheio de amor, leal e fidelidade, que mantém o seu amor leal a milhares e perdoa a iniquidade. Beleza. O Moisés está falando aqui de Deus que perdoa a iniquidade, ou seja, o estado do homem em pecado. Aí ele vem falando assim, ó, com a iniquidade, a transgressão e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos, os netos, pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração. Olha como isso ajuda a gente a interpretar. Se eu estou falando de iniquidade é um estado, o texto está me falando sobre gerações. Então, gerações que se mantêm no mesmo estado. Então, ou seja, aquela iniquidade que fica perpetuando vida constante.
ele vai lá nos filhos, vai lá nos netos, vai lá nos bisnetos, para poder castigar, segundo ele está falando aqui, né, o culpado. Ou seja, tem alguém que não parou de viver uma vida de iniquidade. Ele não se arrependeu. Olha só, Gálatas 2:20 fala assim, ó: fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Ok? 1 Coríntios 1:12. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência. Qual que é a ideia aqui da consciência? É esse cara da iniquidade aqui, ó. Ele tem o discernimento, ou seja, a consciência da vida de pecado. E aí ele fala aqui, ó, esse é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos tem conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade, sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Sabedoria do mundo, uma vida constante de pecado. Mas a nossa consciência de que nós temos essa iniquidade não nos acusa mais, porque nós nascemos de novo e voltamos para a origem. É o que ele está querendo falar aqui no 1 Coríntios. Essa nossa consciência dá testemunho. Nós não temos mais essa consciência, agora nós temos essa consciência da origem. Deus fala para Adão, não coma dessa árvore. Ele já explicou tudo ali, só nessa frase. Não coma dessa árvore. Porque se come da árvore, você passa do limite. Se passa do limite, você perde a origem. Você perde a origem, você vira iniquidade. Se você vira iniquidade, você não pode voltar. E para você voltar, você precisa nascer de novo. Dava para alguém nascer de novo antes? Não dava. Aí Jesus vem. Olha que interessante. Ele sai da origem dele, né? A Bíblia fala que ele se esvazia. A origem dele era o céu. Ele estava lá. Aí ele desce da origem dele, para no meio da cerca, porque ele não passou para o outro lado. Porque quando ele chega na cerca, o diabo fala para ele, ó Jesus, se você se prostrar aqui diante de mim, eu vou te dar todo esse lado aqui, ó, tudo seu. Aí Jesus, não, peraí, isso porque eu prefiro a minha origem. É basicamente o que ele está respondendo. Ó, mas se você transformar a pedra em pão, não, peraí, eu prefiro ainda a minha origem. É isso que Jesus está fazendo. E é interessante porque assim, a gente acha que Jesus veio e porque ele era Deus e isso nada aconteceu. Não, a Bíblia fala que ele se esvaziou, ele não tinha nenhum poder da origem para poder suportar aquilo. Ele suportou como homem. Todos os sentimentos que a gente tem, então quando ele está lá no Getsemane, que o suor dele vira gota de sangue, ele está sentindo medo, ele tá sentindo todas as coisas que a gente sente. Ele podia desistir. Mas ele está em cima da cerca e ele está falando, não, eu prefiro a origem. Porque se eu vencer, eu consigo pôr uma portinha aqui para o homem passar de volta, é isso. Então, o conceito do pecado é esse, eu ultrapasso o limite, e quando eu ultrapasso o limite eu tenho uma vida de iniquidade. E uma vida de iniquidade, a Bíblia está falando que Deus visita até as gerações futuras minhas por causa da iniquidade. Se eu vivo nesse estado, mas se eu tomo a minha consciência e falo assim, não, eu não posso viver nesse estado, eu venho para o caminho, nasço de novo porque eu quero viver na origem. Basicamente é isso. É o que você falou, né? 6 desenhos, né? 6 palavras, 6 letrinhas que Deus falou lá no início que explicou a Bíblia inteira. E o mais interessante é o que você explicou, né? Jesus saiu da origem, mas ele não pulou a cerca. Ele não pulou a cerca, ele parou na cerca para abrir uma porta de volta. O tempo que ele viveu como Jesus de Nazaré, ele viveu como homem, mas ele soube dividir essa questão de pular a cerca ou não. Ele olhou e falou, não, para lá não é. Não vou. Para lá eu não vou. E deixou o ensinamento que todos nós podemos, porque ele mesmo fala, no mundo tereis aflições. Exatamente. Mas tenha bom ânimo, eu venci. Eu tenho um caminho para você na cerca, no limite de volta. Né? Você começa a entender todo o contexto, né, da palavra de Deus. Né? Imagina. Em 6 Aí o que acontece? O homem não entende isso. O que ele tem que fazer? Uma Bíblia inteira.
Para começar com Moisés com 613 leis. Só para iniciar o negócio, tá? Lá, livro de Êxodo, Deuteronômio, tem 613 leis de coisas. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Para que o homem não... Porque o homem pula certo. E o homem pula, ele arruma um jeito. Não, mas é tipo um advogado, né? Mas a lei fala desse jeito, mas não fala tão bem assim. E o homem arruma um jeito. Ele acha sempre uma brecha para pular a cerca. Então... Fala que você não pode passar pela cerca com o pé esquerdo, mas com o direito não tem problema. Mas a ideia é não pular. Essa é a ideia. Então aqui, aí Deus escreve uma Bíblia inteira para falar isso aqui. Tem uma Bíblia inteira com 66 livros para explicar para vocês que eu tive que mandar meu filho para resgatar. Aí todo o Velho Testamento é mostrando o povo que estava aqui, que ele estava mandando esse. Todo o Velho Testamento. A gente vai ver isso em José, na Arca, na Abraão. Então você vai ver Deus ensinando o povo que existe um caminho de volta. Né? E o povo esperando o Messias e tal. E o tempo todo ele mostrando que existe um meio do homem voltar para a origem, que é através do Filho, né? Que é nos revelado hoje. Então hoje nós somos bem mais fáceis. Até outro dia eu vi um cara falando assim, se eu for no céu, vou chegar lá no Adão já quebrando a cara dele. Aí o Adão, qual é que não sei o que, né? Por exemplo, imagina Abraão, Davi, e chegando e falando assim, mas e você? Como que é ter o Espírito Santo? Coisa que a gente não tinha, né? Então, às vezes a gente não faz esse discernimento, né? Isso era uma coisa que os caras buscavam incessantemente lá no passado e hoje a gente tem. E aí, se acontecer mesmo a gente sentar e conversar com os caras, provavelmente talvez seja essa a ideia mesmo, né? Como que é ter o Espírito Santo? Então, esse é o conceito aqui, em cima da ideia do pecado, né? E uma palavra nos ensina muita coisa, né? E aqui a gente pode pegar a roda do versículo, que tem versículo que fala disso, do homem passando o limite e Deus trazendo ele de volta, né? Partiu de Deus isso, tá? E aí pra gente finalizar, deixa eu ver que hora que é. Falta 10 minutos. Eu vou mostrar outro segredo. Aqui, beleza, né? Alguma dúvida? Vou fechar. Dúvida? Vou colocar assim, sabe aquelas genealogia? A gente está falando de Gênesis, tá? Porque a partir do próximo a gente já vai entrar nos patriarcas. Então, a gente está só ali, ó, na parte do pecado. Vocês já leram genealogia? Vou falar. Eu sempre pulei. É muito chato. Então eu vou colocar. Não sei o que, não sei das quantas, vou saber quem. A genealogia tem muitas coisas interessantes, viu? Vou abrir aqui, ó, os nomes que eu anotei. Beleza, ó, depois que Adão peca, o capítulo 5 fala que ele gerou os filhos conforme a sua semelhança, ou seja, agora em pecado. Todos pecaram, certo? E aí, a gente vê que começa uma saga, né? Caim e Abel, aí Caim já vai lá e mata Abel. Tá? E o que acontece? Depois, Adão começa a ter filhos. E parece que tipo Deus resolve uma parte do problema em Noé, com o dilúvio. Só que depois do capítulo 5 a gente vai ver lá Deus mostrando a genealogia. Um monte de nome. Você fala, para que tem esse monte de nome? Qual que é a importância desse monte de nome? Vamos lá. A partir de Adão. Adão, homem. Ok? Humanidade. Esse aqui, tá? Homem. Humanidade. Esses últimos minutos pra gente. Aí ele teve um filho chamado Sete. Ok? O outro filho, Enos. O outro filho, Cainã. O outro filho, Lalel. O outro é Jared. O outro, Enoque. Matusalém, o cara que mais viveu na Terra. 969 anos. Lameque. Matusalém foi bravo, hein? Lameque. E Noé, certo? Então vamos lá. Então, de Adão a Noé, são esses nomes. A única coisa é que o Bíblia vai falar assim, e da Sete teve filhos e durou tanto tempo, e teve outro filho chamado Enos, e aí o versículo começa a ficar grande porque conta até as idades dele. Mas, vamos lá, ó. Adão, homem, humanidade. Sete, determinado, ok? Determinado no sentido de definido, né?
Enos, homem mortal. Cainã, pena. A pena no sentido de aflição, tá? Opa, Malaléu é santo Deus. É Malaléu aqui, ó. Santo Deus, também. O Jared é descer ou descerá. Ou descendente também. Ensino ou consagrado. Ou dedicado também, pode ser dedicado. Matusalém tem o sentido de juízo, ou que lança também tem o mesmo sentido de juízo, mas a ideia aqui é de juízo ou algo trará, ou morte trará. Trará juízo, também pode ser, tá? É um significado mais amplo. O Lameque, sem esperança e descanso ou vida longa, ok? Então essa é a genealogia, rico. Agora não. Mais ou menos fica assim a frase. Ao homem, ou à humanidade, ok? Foi determinado, ou foi definido, homem mortal, ou, na ideia de a humanidade foi definido a mortalidade ou a morte, tá? Nesse sentido. Pena ou aflição, ok? Mas o santo Deus descerá ensinando ou consagrando no juízo através da sua morte, e para quem não tem esperança, o descanso e a vida longa. E essa foi a sequência natural dos filhos. Até Noé, o que acontece em Noé? O dilúvio. Então, Deus também nos nomes falando isso, né? Ó, eu sei que vocês não têm esperança, mas vai descer alguém que Santo Deus vai enviar por causa da aflição do homem, que foi determinado a morte, ou por causa do pecado e tal. Então a gente consegue formar essa ideia através... E é essa sequência. Se você ler lá no Gênesis, você vai encontrar essa sequência de nomes e ele forma essa frase. E Mateus 11:28 tem essa frase. Quer ver? Para a gente encerrar. Mateus 11:28. Deixa eu ver se é isso mesmo. 11. Fala assim, ó. Vamos ver se parece com essa frase. Jesus falando: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não parece com essa frase? Parece que alguém que estava condenado, sofrendo aflição, e aí desce alguém com um fardo leve, um jugo suave, né? Que na sua morte, para o homem que não tinha esperança... Até o nome hostil assim, não, vai ser isso aí, ó. Porque antigamente quando a pessoa nascia, eles colocavam por causa de uma situação, ou por causa de uma característica, ou por causa de um momento. E aí, conforme vai nascendo, eles vão colocando lá, ó, os nomes aleatoriamente. Mas